Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Eduardo aqui e hoje eu vou estar falando com vocês sobre Extension Functions aqui no Kotlin. E o que são essas Extension Functions? É um recurso aqui que te permite estar estendendo o comportamento de certas classes. Por exemplo, eu vou ter uma classe aqui teste, e aí essa classe vai ter o método printMessage, que vai fazer um println mensagem. E aí eu vou instanciar aqui essa minha classe. E aí eu posso chamar teste.printMessage. Perfeito. E aí, digamos que eu tenha uma classe aqui dentro do meu código que não fui eu que criei, uma classe de terceiro, de uma biblioteca que eu importei, ou uma classe nativa, tanto do Kotlin ou do Java. E eu quero adicionar um comportamento que vai me ajudar aqui no meu contexto, dependendo da minha aplicação. E de repente é um código que está sendo muito reutilizado durante a vida do meu aplicativo. Eu estou executando o mesmo trecho de código em vários lugares diferentes. Eu posso estar criando uma propriedade como se, uma função no caso, como se eu estivesse criando uma nova função aqui dentro da classe. Sendo que vocês vão notar que para bibliotecas de terceiros ou classes nativas, você não pode editar essas classes. Por exemplo, fazer aqui string ponto... Opa, fazer aqui dentro, na verdade. String ponto... Eu dou um Ctrl clique nesse string, eu venho aqui para o arquivo nativo, né? E eu não consigo editar esse arquivo. File is read only. É somente para leitura. Mas eu posso sim estar adicionando aqui um novo método que seja para poder, de repente, imprimir uma mensagem que seja personalizada minha. Vou criar aqui, olha, um string.print edu message. E essa função vai printar edu. E aí, o que eu acabei de fazer aqui? Eu peguei a classe string, eu adicionei ponto e a função, o nome da função que eu quero. Então, quando eu tiver uma string aqui, qualquer vazia, eu posso dar ponto e chamar essa minha função que vai funcionar. Nesse caso aqui fica um pouco estranho, né? Eu chamar depois de uma string vazia, mas digamos que eu queira fazer uma extension function para essa minha classe aqui. Vou fazer um teste.print edu message println edu. E aí, depois de ter a minha instância declarada, eu posso fazer um teste.print edu message e eu consigo sim estar invocando essa minha extension function. Nesse caso aqui ficou bem redundante, porque eu poderia estar declarando essa função aqui dentro. Mas aí vocês vão ver que, dependendo da sua aplicação, você pode ter diversos módulos, você pode ter bibliotecas de terceiros. Então, você tem classes que você não vai poder mexer diretamente. Então, tá usando essas extension functions é bem interessante. Sendo que tem alguns poréns. O primeiro deles, se a sua classe tem um método com um certo nome e você faz uma extension function com o mesmo nome, você consegue sim estar fazendo. Você consegue. Sendo que vocês vão ver aqui que mesmo que eu esteja chamando duas vezes, aqui a ideia já me dá a mensagem de que essa função nunca é usada. Por quê? Porque nesse caso, quando a minha classe já tem um método com certo nome e eu faço uma extension com o mesmo nome, a prioridade é a da que já existe, tudo bem? Então, nesse caso aqui, você está deixando de usar herança para poder você adicionar no caso, tipo, se eu quisesse, de uma maneira assim, usando orientação objeto, adicionar uma propriedade extra a essa classe aqui, eu poderia criar uma outra classe que herdaria dessa daqui e que teria um bônus de uma propriedade customizada minha. Mas nesse caso aqui eu não quero usar, é, vai ser muito código de repente, eu quero uma maneira mais simples, eu posso estar fazendo isso aqui, sendo que todo aquele esquema de override, de estar sobrescrevendo funções ou propriedades, eu não consigo estar fazendo aqui, tudo bem? E da mesma forma que eu consigo estar declarando uma função customizada aqui para a minha classe teste, eu posso também estar criando uma propriedade customizada. Por exemplo, eu fiz esse exemplo aqui para vocês de que eu estou estendendo string, eu estou fazendo o primeiro caractere e eu não estou abrindo e fechando parênteses. Por quê? Porque isso aqui é uma propriedade, uma variável. Eu declaro o tipo dela aqui, vai ser do tipo char. E aí eu tenho que fazer esse get aqui, que vai ser tipo assim, quando você pegar, chamar a minha variável, pegar get, né? Você vai receber o quê? Eu vou receber
this, que no caso aqui dentro da minha extension function, o this diz respeito à classe que eu estou estendendo, tudo bem? Então, o this aqui é o string. Então, eu vou pegar essa string e pegar o primeiro caractere dela, tudo bem? Então, nesse momento aqui em que eu fizer, por exemplo, println message ponto primeiro caractere, vocês vão ver que eu vou receber aqui. Show, tu vou estar recebendo aqui um M, tudo bem? Então, voltando aqui, no caso em que eu tinha uma função, não uma propriedade, só para vocês ficarem, só para ficar bem claro para vocês, o this aqui de respeito à classe em que eu estou estendendo. No caso era string antes, né? Outro exemplo, então o this aqui vai passar a ser string. Aqui, ó, eu dei um Ctrl clique no this, eu fui parar aqui no string. Então é isso, pessoal. E o único outro adendo aqui é que dentro das extension functions vocês não conseguem estar acessando métodos e né, variáveis privadas dessa sua classe. Por exemplo, se essa minha classe teste aqui tivesse val z do tipo string, é igual a string vazia. Show. E aí aqui, por padrão é público, correto? Mas eu consigo sim estar fazendo um this.z. Mas a partir do momento que eu faço private val, eu não consigo mais ter acesso.